Situationship. Vocês já ouviram falar sobre esse termo? Situationship tem sido um dos jeitos de se relacionar mais adequado à geração Z, aos nascidos entre 1995 e 2010. E hoje a minha função é te auxiliar a entender e compreender mais sobre esse modelo de relacionamento. Meu nome é André Mariga e a minha função é te auxiliar a ser menos trouxa no amor e não comprar esses discursos baratos que te falam por aí. Então, como eu te falei lá no comecinho desse vídeo, a nossa função hoje é entender o que é uma situationship. Olha que interessante. Literalmente, situationship é estar numa situação muito específica de envolvimento. Mas que situação é essa? A área cinzenta entre amizade e compromisso sério. Muitos jovens de hoje em dia têm comprado um discurso um pouco estranho sobre relacionamentos, onde o objetivo não é exatamente você viver uma boa relação, você literalmente construir a família que você deseja, mas você lidar com aquela situação de relacionamento, aonde você tem uma pessoa para os seus momentos de carência, para que você tenha uma certa cumplicidade em momentos muito específicos, etc., mas sem buscar o valor tradicional inserido em um relacionamento chamado compromisso. Aí eu te pergunto, para onde a gente está indo? Situationship. Veja, é natural que após o movimento feminista, beatnik, hippie, após principalmente o sexo, drogas e rock and roll exposto na mentalidade dos anos 60, 70, 80, inclusive no Brasil, é natural que a gente esteja onde a gente está, com pessoas absolutamente perdidas em questões básicas que envolvem ideias tradicionais, clássicas, principalmente na área de relacionamentos amorosos. Todo o nosso processo de amadurecimento como pessoa, ele depende de 3 fatores. Então você amadurece através de 3 fatores. Que fatores são esses? O primeiro desses fatores é o fato de você entender o conceito das coisas. A partir do momento em que eu recebo um determinado conceito, nós entramos no segundo ponto do nosso próprio amadurecimento, que é receber um passo a passo para a aplicação daquele conceito. E depois que eu tenho o conceito e recebi um passo a passo, vem a terceira parte. Qual é essa terceira parte? A aplicação daquele conceito e daquele passo a passo na minha realidade. Então como é que eu amadureço? Eu amadureço entendendo a coisa, recebendo um passo a passo para trazer essa coisa para minha vida e executando esse passo a passo. Quando nós falamos de relacionamentos amorosos, e isso não é diferente. Se eu não tenho o conceito correto sobre relacionamentos, se eu não entendo a finalidade dele, se eu não entendo a essência do matrimônio, é óbvio que eu vou ficar criando um monte de teoria e me apegando a um monte de coisa. Esses dias eu vi uma outra reportagem lá, conversante, né? As tendências de relacionamento. Aí apareceu lá, uma tendência de relacionamento, tendência do conversante, né? A pessoa que você interage na mídia social, mas você nunca chama pra sair. Como assim? Então, é óbvio que a nossa geração é uma geração que tem uma falta conceitual que basicamente é uma consequência natural de todos os conceitos que ao longo dos últimos anos foram sendo distorcidos. Nós temos uma péssimo hábito de olhar para os nossos pais, olhar para os nossos avós, para pessoas que ficaram juntas às vezes até o final da vida e condená-las pelo tipo de relacionamento que elas viveram. Porque isso aqui não é relacionamento bom, porque isso aqui não sei o que, isso aqui. E realmente, né, nem sempre os relacionamentos dos nossos pais, avós, etc. foram maravilhosos. Mas a grande questão é, pelo menos eles tiveram um que durou. Enquanto nós, muitas vezes, vivemos de fracasso em fracasso, pulando de galho em galho. Então, para que a gente possa entender o situationship e realmente perceber o que está acontecendo com a nossa geração, é fundamental nós dominarmos conceitos sobre relacionamento, passo a passo para a aplicação daquele conceito e executá-lo. E 2 conceitos aqui são fundamentais para você não se perder nesses negócios de tendência de relacionamento, de situationship, de conversante, de... Meu Deus! Eu lembro que nessa reportagem que eu vi do Conversante, tinham 5 tendências de relacionamento pro ano de 2024. O ficante era tipo a 4ª tendência. A última era o namoro, entendeu? Quando existia. Caraca, se o ficante é a 4ª tendência, imagina tudo que não vem antes.
né? O primeiro era o conversante. Então, estamos meio perdido. Mas vamos lá. Quais são os dois conceitos fundamentais para a gente entender o relacionamento amoroso? O primeiro é o conceito de amor. O que é o amor? O amor é uma escolha de sacrificar-se por quem você ama, de colocar pesos nas suas costas com a finalidade de tornar a vida do outro mais leve. Dentro de um relacionamento, isso acontece de modo extremamente espontâneo e natural, reciprocamente. Eu me sacrifico por quem eu amo, tanto quanto a pessoa também sacrifica por mim. Então, o que é o amor? O amor é uma escolha de se sacrificar, que tem ainda duas outras características evidentes: a capacidade de perdoar e o sentimento, o afeto. Tanto que quando a gente vai estudar a teoria triangular do amor, por exemplo, a gente percebe que é muito complicado você viver um relacionamento amoroso sem afeto, sem a parte, inclusive carnal, física, né? Sem o sexo. Então, o amor é uma escolha que contempla características. A primeira é o sacrifício e as outras duas são o perdão e o sentimento. Percebe o quão equivocado é colocar o amor como um sentimento? Você nivelou ele por uma característica que, de todas as três, é aquela que carrega muito mais o nosso lado animal do que o nosso lado transcendente. Isso não é bom. Então, o que é o amor? O amor é esse sacrifício imenso que a gente estava falando. Certo? Você precisa entender isso, as características, tanto o amor quanto as características dele. Fica até mais fácil depois, a gente pode até falar disso, receber um passo a passo para amar. Quando eu entendo que o amor é sacrifício, quando eu entendo que o amor é sentimento, quando eu entendo que o amor é perdão. Esse é o nosso primeiro conceito. Agora, tem um outro, que é o conceito de casamento. A finalidade de um casamento. O que é um casamento? Um casamento nada mais é do que uma maneira de, lapidando a si, conduzir a alma do cônjuge ao céu. Então, o que é o matrimônio? O que é o casamento? O casamento é uma oportunidade de alcançar o céu. A finalidade base de um casamento é elevar a alma do cônjuge ao céu. E talvez você até me pergunte, levar a alma do cônjuge ao céu é muita pretensão. Como é que eu vou fazer isso se só Deus tem esse poder? Pois é, esse é um ponto interessante. Se só Deus tem esse poder, como é que você faz isso? Olha que interessante. Para que o vínculo matrimonial se mantenha bom, ajustado, e ao longo dos anos vá melhorando, naturalmente, você vai precisar melhorar. Assim como quem está do teu lado vai ter que fazer o mesmo movimento. Por que a pessoa que está ao seu lado deveria melhorar? Para te suportar. Porque você não é um alecrim em jardim. Você é uma pessoa imperfeita, cheia de dores, com alguns traumas, alguns comportamentos um pouco disfuncionais. Você tem uma personalidade que talvez seja meio forte às vezes. E se a pessoa ela não se melhora para se tornar alguém mais paciente, tolerante e te aguentar, para se tornar alguém mais amorosa, generosa e estar com você ao seu lado, o casamento não se sustenta, porque o nosso estado de inércia é um estado de pecado. Você não nasceu santo, você precisa fazer muito para tentar alcançar o céu e precisa fazer quase nada para ir para o inferno. Então, se eu entro nesse estado de inércia, eu vou acabar errando, vou acabar sendo mais grosseiro, vou acabar pecando, vou acabar traindo às vezes, né? Não é sempre. Mas enfim, tem muita coisa que uma pessoa em estado de inércia acaba fazendo que afasta ela de uma boa relação. Então, eu preciso constantemente me lapidar, me melhorar, para que a vida ao lado do outro seja agradável. Tanto quanto o outro precisa se melhorar. Tanto quanto eu preciso me melhorar, para que eu consiga suportar o outro. À medida em que eu melhoro e o outro melhora, o casamento floresce. Quando ambos saem do estado de inércia, buscando algo melhor, o casamento floresce. Agora, lembra que eu te falei que o objetivo dele era levar a alma do cônjuge ao céu? Como? Pelo estado de permanência. Então veja, o outro muitas vezes só vai ter uma razão suficiente para mudar sabendo que ela está, ou ele está, a um passo de perder quem ele ama. Então é o fato de eu permanecer que muitas vezes constrange o outro e mostra para ele o quão instável seria a própria vida sem a minha presença. E vice-versa. Então a minha permanência dá segurança para ele, dá segurança para ela, se eu estou nesse processo de me tornar alguém melhor, claro, né? Que a vida sem
a minha existência ali não seria talvez tão boa, tão adequada, tão ajustada quanto é na minha presença. Então eu permaneço, ofereço segurança para a pessoa que vai buscar o que? A lapidação da própria alma através da aquisição de novas virtudes. Agora, se eu vou embora, eu meio que quebro o muro, faço cair o muro entre a pessoa e os próprios pecados que muitas vezes o matrimônio evita. Veja, é muito mais provável que a pessoa comece a construir vínculos sexuais desenfreados, que ela beba demais, que ela perca os próprios hábitos, quando alguém que ela ama vai embora. Então, o fato de eu partir coloca a pessoa em contato com o mundo, coloca a pessoa em contato com a carne, coloca a pessoa em contato com a maldade. E aí a probabilidade de alcançar o céu, de desenvolver virtudes, é menor. Porque ela tem um estímulo a menos para fazer isso. E é muito mais fácil se perder nos prazeres de curto prazo. Tá entendendo? O estado de permanência é a atuação passiva para que o outro, à medida em que se desenvolva, se aproxime mais de uma vida virtuosa e, portanto, do céu. É por essa razão que a igreja condena a separação. Porque você quebra, você rompe com esse estado de permanência. Ora, o amor é sacrifício. O amor é perdão. O relacionamento, o matrimônio, tem como função principal você literalmente dar uma estrutura sólida para que a pessoa possa continuar se desenvolvendo emocionalmente sem se perder no meio do caminho. Ao menos teoricamente, porque tem muita gente casada que se perde. Mas essa é a função. Aí as pessoas elas querem sair dessa estrutura clássica de relacionamentos que contempla o céu, uma disposição muito maior do que a vida humana, que contempla olhar para uma direção em conjunto, que contempla construir virtudes e querem ficar numa situationship, onde eu posso ter o outro quando eu quiser, mas quando eu não quiser, eu não preciso ter o outro. Aí eu te pergunto, imagina uma situationship de um casal e a menina engravida. Como é que vai ser para essa criança crescer num lar absolutamente disfuncional? Porque a funcionalidade do lar está na segurança que os pais, dentro de uma relação monogâmica e ajustada, oferecem para os seus filhos. Vai dizer que isso aqui não é egoísmo, não é fragilidade, não é medinho de que o outro, meu Deus, vai embora, não é falta de virtudes para sustentar o fardo dos dias difíceis. Se você entender que o casamento é sacrifício, que seu objetivo é levar a alma do cônjuge para o céu, e o que define ele é o estado de permanência, e entender que o amor, além de ser um sacrifício, contempla características como o perdão e também o sentimento, a sua vida muda. Nós somos a geração capaz de ou permitir que o mundo vá se encontrando de novo, por mais decadente que ele seja, ou não. E as próximas gerações sejam literalmente apocalípticas. Pensa nisso. Te vejo no próximo vídeo.